Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui estudando as cartas de Paulo e a gente está estudando Filipenses. E eu vou pedir aqui para a irmã Helena fazer uma oração para a gente estar iniciando os trabalhos de hoje. Irmã Helena. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai, te damos graça por mais um dia, Senhor, na tua presença. Damos graça, Senhor, por esse sol maravilhoso, Senhor, que nós estamos, Pai. Te damos graça por tudo, meu Deus. Pai, nessa hora quero colocar o Valmir no teu altar, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que ele se recupere logo em nome de Jesus, Pai, que ele saia desse hospital, Senhor, recuperado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te peço pela mãe da Isa, Senhor, também, Senhor, que sai do hospital e está orando em língua, oh Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Abençoa a vida dela, Senhor. Toma conta da vida dela, Senhor. Tira todo o cansaço da idade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A tia da Isa também, Jesus querido, que está internada. Ô, Senhor, visita, ó Pai, em nome de Jesus. Visita o Edgar, visita a família do Edgar, Senhor. Visite a todos, ó Pai, que nesse dia está precisando de Ti, de enfermidade, Senhor, de tristeza, Senhor. Em nome de Jesus. E abençoe agora, Senhor, essa escola bíblica, Senhor, que nós vamos aprender mais e mais de Ti, ó Deus. Abençoa todos que vão ouvir, todos que vão ouvir depois. E o Senhor nos protege e abre nossos ouvidos, nossas mentes para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, irmã Helena. Então, vamos aqui dar sequência aqui em Filipenses, né? É a sexta carta aqui de Paulo, né, que nós estamos aqui estudando. A gente, no nosso índice, né, a gente está já na fase da leitura, né? A gente já falou bastante do contexto, né? O mapinha aqui sempre eu gosto de deixar nos vídeos para que a gente recorra a ele quando tiver alguma dúvida. Então, aqui no mapinha tem Roma, né, e Filipos, né, a cidade de Filipos, aqui na entrada da Macedônia, que hoje é Europa, né? Então, é a primeira igreja que foi plantada aqui no Ocidente, né? Às vezes, minha garganta me dá um... Aqui em Filipenses, né, aqui foi o povo que foi visitado por Paulo na segunda viagem missionária dele, né? Então, só para a gente lembrar, tá vendo aqui na Ásia, no Oriente, né, onde tem a Galácia, Turquia, Éfeso, né? Primeira viagem de Paulo, o que ele fez? Ele fez toda aqui essa região do Oriente aqui, né? Ásia, né? E quando ele foi começar a segunda viagem a missionária dele, que ia visitar as igrejas na Ásia, o Espírito Santo direcionou ele para Macedônia, para o Ocidente. Então, foi lá na cidade de Filipos que ele plantou a igreja lá, né? Isso foi na segunda viagem. E aí, depois, quando Paulo estava lá em Roma, preso pela primeira vez, porque ele foi preso lá em Roma 2 vezes, né? Foi quando ele escreveu a carta para os filipenses. Então, só para deixar claro que a gente conversou bastante aqui sobre dois momentos. O momento que foi criada a igreja lá em Filipos, que aconteceu, a gente estudou, e agora nós estamos estudando uma carta que ele escreveu, depois de algum tempo, quando ele estava lá em Roma, tá bom? A gente vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Né? E aí, continuando aqui, nós temos né, esse mapinho eu gosto de deixar também, só porque... Né? Por quê? Porque aqui tem todas as cartas de Paulo, numerada aqui, e onde ele estava quando ele escreveu, em qual momento. Né? E essa que nós estamos estudando, que é a carta de Paulo aos Filipenses, é o item 10 aqui, que fala que ele estava em Roma durante a primeira prisão dele. Foi quando ele escreveu. Né? Bom, mas aí a gente falou, a gente estudou esses dois momentos. No primeiro momento, quando foi criada a igreja lá em Filipos, a gente falou daqueles três personagens, né? Que foi a Lídia, que era uma asiática, uma empresária, né? Que fazia cultos na casa dela, a conversão dela. Falamos da mulher adivinha, que Paulo libertou, né?
falamos do carcereiro também, que foi convertido também durante aquela prisão lá de Paulo. E então, a gente começou a falar, né, fazer a leitura, e no capítulo 1, a gente viu num primeiro momento, num primeiro bloco, as orações de Paulo pelos filipenses, né, onde foram duas orações, né? A primeira, a gente já conversou, que ele pediu, né? Ele agradeceu, ele estava alegre e disse que ele orava todos os dias. Por quê? Pela cooperação de que os filipenses davam para o evangelho, para a evolução, para levar o evangelho. Desde o primeiro dia que ele plantou a igreja, o pessoal lá está levando o evangelho, então ele estava muito alegre, ele orou em agradecimento a Deus. Ele começou lá o versículo 3, dou graças a Deus. Pelo quê? Pelo desempenho do pessoal lá de Filipos na levar o evangelho, né? Legal. E ele orou também mais outra coisa. Lá no versículo 9, ele fez outra oração que a gente já estudou, só estou relembrando, para que aumentasse o conhecimento na palavra. Então, veja bem, ele orou para agradecer e orou também para quê? Para que aumente o conhecimento da palavra, né? Para que seja levado o evangelho adequado, né? Então, a gente viu isso. E aqui nesse segundo bloco, que é o que a gente tá comentando, e a gente leu e a gente parou aqui no versículo 18, né? A gente falou do quê? Sobre como que a situação do Paulo ela contribuiu para o progresso do evangelho. A gente comentou aqui, né, que a gente comentou aqui o que a situação mesmo ruim de Paulo contribuiu para o progresso do evangelho. Então, a gente estudou isso, a gente falou, né, porque mesmo diante de situações difíceis, né, o evangelho foi levado. Mesmo em situações difíceis, Jesus foi colocado à frente, Jesus foi mostrado, foi levado para as pessoas, né? Então, e isso ficou claro aqui, até o versículo 18 a gente leu, e hoje a gente vai continuar. Por quê? Porque Paulo também, quando a gente falou sobre ele estar, assim, contente, né, se regozijando, que ele fala, que o evangelho estava sendo levado, que Cristo estava sendo levado. Mesmo que a motivação estava errada. A gente já comentou sobre isso, né? Lembra? Mesmo que a motivação estava errada, que o evangelho estava sendo levado. Mas a gente conversou bastante sobre esse pedaço, né? Para entender bem que a gente precisa se preparar para levar o evangelho adequado. O que Paulo quis dizer aqui é que quando o pessoal ficava falando sobre Jesus, mesmo numa discussão, era bom porque o nome de Jesus estava sendo falado, a pessoa vai pesquisar, vai entender, que é melhor do que não falar nada e não conhecer Jesus. Mas a gente já enfatizou bem isso no domingo passado. E aí, na sequência aqui, do versículo 19 para frente, Paulo vai estar continuando falando sobre isso daí, e a gente vai comentar. Eu vou até ler de novo, do 19 para frente, para a gente começar as nossas considerações, tá bom? Ó, do 19 para frente, porque até o 18 a gente já falou, certo? Ele falou sobre o fato dele ter sido levado preso, ele conseguiu evangelizar na prisão, ele conseguiu visitar a guarda pretoriana, então ele levou o evangelho mesmo na situação difícil. É esse a grande mensagem que a gente tem que entender, que o evangelho tem que ser levado, seja em qualquer situação. Porque se a gente ficar esperando tudo dar certo, eu vou sim levar o evangelho, mas primeiro preciso resolver isso, deixa, depois eu vou ver aquilo, sabe? Só quando eu estiver bem eu vou na igreja, só quando eu estiver bem eu vou ensinar. Não é assim. A gente vai, em qualquer situação, a gente vai levar o evangelho. Então, isso ficou claro. Vamos ler aqui do 19 para frente, tá bom? Antes de eu ler, como eu sempre gosto de perguntar, se alguém tem alguma pergunta antes de eu ler aqui, pode fazer, do que a gente estudou
no domingo passado e quiser tirar alguma dúvida, pode tirar, senão eu já leio aqui. Tá, então eu vou ler, tá bom? Do 19 para frente. 19. Porque estou certo de que isto mesmo, por vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente. Quanto a mim, o motivo de gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Bom, aqui, já a partir do 19, que é importante a gente frisar. Aqui no 19, ele está falando aqui, ó, estou certo que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito me redundará em libertação. Aqui é interessante que alguns estudiosos, quando estudando a história, ou a época, o tempo, eles também dizem que Paulo, quando estava escrevendo essa carta lá na prisão, já estava prestes a ser solto. Já estava no final, não foi bem no comecinho, já foi mais para o final, de quando ele ia ser solto. E aqui nessa carta ele também fala que ele está certo disso, né? Ele está certo de que as orações, né, da igreja por ele, e também, óbvio, pela provisão do Espírito, ele já estava certo de que estaria sendo em breve liberto, né? Então, a gente acredita aí, pelos estudos, que ele já estava já mais para o final da sua prisão. E aí, no versículo 20, ele ainda reforça aqui, quando ele fala, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Né? Então, ele tinha uma expectativa ardente, né? Uma esperança. Então, ele estava muito esperançoso que ele já ia ser liberto logo. Né? E também sabia que em nada ele seria envergonhado, por quê? Porque ali ele está dizendo para a gente viu, o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Então, até a prisão dele, né, até tudo isso que aconteceu com ele, serviu para o progresso do Evangelho. É isso que, essa é a mensagem principal aqui desse bloco. Né? Então, Paulo estava aqui no 19 e no 20 já esperançoso de que aconteceu isso, essa coisa boa, e que logo ele estaria fora da prisão, né? E aí, ainda no versículo 20, ele estava falando assim, né? Além dessa expectativa e esperança, e ele fala assim, ó, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Quando ele fala isso, né? Cristo será engrandecido no meu corpo. Aqui, não importa o que acontece, é isso que ele quer dizer. O que acontecer com ele, seja o que ele estiver fazendo, seja o que acontecer com ele, Cristo está sendo engrandecido. E eu gostei, até frisei a palavra dele, ousadia. Por quê? Porque a gente tem que ter ousadia para levar o evangelho, sim, porque se a gente ficar sempre meio com o pé atrás, não sei se devo, não sei se vou, não sei se agora, se eu levar Cristo, não sei se vai dar certo. Se a gente ficar na retaguarda sempre, a gente não consegue. Então, aqui, Paulo, quando fala de ousadia, ele fala de ousadia mesmo, ele fala que vai levar o evangelho, não importa o que aconteça. Aí, complementando aqui, ele fala que Cristo vai ser engrandecido no corpo dele, quer pela vida, quer pela morte. E assim ele encerra esse versículo 20. Muito importante isso para a gente hoje, estamos falando sobre isso.
dessa certeza de que Cristo está sendo engrandecido pelo que está acontecendo com Paulo. Então ele falou assim, essa ousadia, ele falou assim, como sempre, e agora também. Porque a ousadia não é só agora, não foi só uma vez. Como sempre, a partir de que Paulo teve o propósito de levar o evangelho, assim como Jesus pediu, ele está fazendo isso, ele vem fazendo isso com ousadia, e a gente vê isso nas cartas, a gente viu isso na história, lá em Atos, como que foi a vida de Paulo. É uma vida de ousadia para levar, sim, o evangelho, não importando as barreiras. E que naquela época eram muitas barreiras, né? Hoje em dia até é mais fácil, a gente tem mais liberdade, a gente conversa com as pessoas mais facilmente, mas naquela época era muito difícil. E mesmo assim, Paulo nos mostra que com ousadia o evangelho tem que ser levado. E mesmo que ele esteja passando por dificuldade, Cristo será engrandecido no meu corpo, ele menciona aqui. Então, ou pela vida, ou pela morte, não importa. Se ele tiver, o testemunho de Paulo vai ser sempre o evangelho. O testemunho da vida dele vai ser sempre levar esse propósito que Jesus pediu para ele. Então, isso é uma lição muito forte, muito grande para a gente. Então, esse versículo 20, ele é muito interessante. E aí, continuando aqui, quer fazer uma pergunta, irmã Helena? Eu só quero ressaltar aqui, você estava falando aí, eu estava aqui meditando, sabe? Escutando e meditando. Que nós possamos, né, com essa palavra aqui também, engrandecer o nome do Senhor cada vez, né, na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente, pelo dia a dia, pelas circunstâncias, a gente esquece, né? Muitas vezes fala comigo, né? Então, está falando muito comigo hoje, né? Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida e quer pela minha morte. Que eu possa levar essa lição para minha vida, né? Entendeu? É muito forte, né? Que nós precisamos querer ser imitadores dele, né? Pelo menos, né? De Paulo, né? Porque você sabe que a gente não estuda, que nem eu que leio, mas que nem você. Por isso que é bom o estudo bíblico, que parece que a gente está estudando, está vindo com outros olhos. Quando você estava falando aí, essa mensagem aqui veio para mim, sabe? Falei, Senhor, olha, agora se é Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida e quer pela minha morte. É muito forte, Marcelino, muito forte isso. Muito forte. E eu também eu aprendi muito com a irmã Edmeia, sabe? Uhum. Eu conheci ela já estava enferma, né? Uhum. Mas o jeito dela, ela me ensinava, né? Uhum. Então, como que ela era uma fiel, ela levava Cristo para as pessoas, sabe? Mesmo diante de dificuldade. Às vezes a gente estava lá passando uma situação ruim, aí ia visitar ela, você acabava se confortando e vendo que realmente o caminho é esse, né? Então, e até quando ela faleceu, né? Quando a gente se reuniu, quando a igreja se reuniu, como é que aquilo a gente via muito por toda a vida dela, né? Todo o testemunho da vida dela, como que aquilo ensinou a gente, até na forma como que ela viveu e como ela morreu. Tudo foi ensinamento para mim. Para mim também. Né? Então, e para mim, isso daqui, esse ensinamento de Paulo, ele reforça isso na minha vida, né? Sim. Como é que a gente vê Jesus, a gente vê Deus na vida das pessoas, a gente vê a manifestação dele em tudo e como isso nos fortalece e como a gente aprende com isso, né? Então, o jeito que a gente vive, a gente ensina muita gente. Isso é um fato. O Edgar levantou a mão aqui. Está no mudo, porque eu não estou ouvindo. Porque vai ter que ou tirar o fone do... eu não estou te ouvindo. Não tem fone? Ah, entendi. Mas vai tentando aí, se você mudar
o microfone aí, a configuração, se você conseguir falar aí, você faz um teste. Pode me chamar a qualquer momento, tá, Edgar? Aí você pode interromper aqui. Tá? Bom, e aí, quando ele, ó, continuando aqui, né, no 21 e no 22, também vem um complemento muito forte disso que Paulo está falando, né? Porque quando ele fala que Cristo está sendo engrandecido no corpo dele, seja pela vida ou pela morte, e isso é muito forte, né? E aí, no 21, ele fala assim, ó, porquanto, então, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa frase é muito conhecida, né? Agora que a gente entende todo o contexto, ó como é legal a gente ler de novo essa frase, como disse a irmã Helena, agora quando você estuda e vê o contexto, aí você entende onde que nós chegamos aqui. Então, quando ele fala para ele que viver é Cristo e morrer é lucro, o que ele está falando aqui? Enquanto ele tiver a vida, o foco é Cristo. Morrer é lucro, quer dizer que ele está falando que aqui é a glória. É a glória, é a vida eterna, é a salvação, é a recompensa, é o galardão. Então, a morte que ele está falando é o lucro nesse aspecto. Quando ele vai para Jesus, quando ele vai para a glória, isso para ele é o lucro, é o galardão, é o presente de Deus para nós, é a salvação, é a vida eterna. Então, a vida é Cristo. Não importa se estiver sofrendo ou não, mas o foco é Cristo. E morrer é lucro? É porque você vai receber a glória, você vai estar na glória. Aí no 22 ele fala assim, então, agora, ó, entretanto, né? No 22, ó. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha como está interessante essa frase aqui, gente. Por isso que é bom a gente ver o contexto. Então, se viver na carne está trazendo fruto, se viver na carne, eu estou fazendo o trabalho que me foi pedido por Jesus, agora eu já não sei o que eu vou escolher, né? Agora eu já não sei. Por quê? Porque morrer e viver com Cristo é muito bom, é a glória, é a eternidade. Só que fazer o que ele me pediu também traz fruto, e agora eu já não sei o que eu vou escolher. Ele fala, já não sei o que ele escolher, mas ele vai falar o que ele escolheu, tá bom? Nos próximos versículos aqui, a gente vai ver qual que ele escolheu. Mas a gente vai vindo conversando no contexto, é importante, né? Tá vendo? Então, ele está falando do sofrimento, está falando do fruto que está trazendo, ele viver em Cristo, e tá falando que se ele morrer e for com Cristo, é bom. E aí ele fica na dúvida, então, qual que eu vou escolher? E aqui na sequência a gente vai entender a escolha dele e vai ficar muito claro para a gente. Edgar, você já conseguiu ligar o seu microfone? Faz um teste aí. Você consegue me ouvir? Já está ok. Se quiser falar, fica à vontade. Eu estou no celular, que esses dias aí meu fone desapareceu aí, nessa confusão toda aí no celular. Ah, tá bom. Eu fui ver agora, não está por aqui. Então, o que eu queria só comentar é o seguinte, nós estudamos em Coríntios, né? 1 Coríntios, quando fizemos o estudo, eu me lembrei de Paulo falando que para que as pessoas fossem imitadoras dele, né? Porque ele era imitador de Cristo, né? Isso. Então, isso pode ser um alerta para a gente, para ter uma ideia de, será que as pessoas podem te imitar, né? Será que as pessoas estão vendo Cristo em você, né? Será que a gente tem que rever algumas coisas? Como é que tá a sua imagem aí por aí, né? Será que muita gente fala, aquele ali, não posso imitar ele, eu não posso tentar viver como ele vive, né? Então a gente talvez tenha que repensar algumas coisas aí, né? Porque ele era um exemplo dali de quem estava seguindo fielmente aquilo que estava sendo ensinado, que estava aprendendo na vida, né? E será que a gente está conseguindo viver de uma maneira que influencie bem as pessoas? Né? Será que seja meu imitador porque eu imito a Cristo, né? Será que eu estou imitando a Cristo? Porque eu lembro de ouvir até essas pessoas que fazem stand-up comedy, que fazem essas coisas, a questão mesmo de imitar, né? Imitar pessoas famosas, eles estudam cada movimento,
cada maneira de repente ele vai imitar um presidente da República, ele muda a expressão dele, né? De tanto que ele estudou aquilo, e agora eu consigo piscar como pisca tal pessoa, eu consigo tossir ou espirrar como tal pessoa. Então, assim, será que a gente está observando e está conhecendo a Cristo de uma maneira muito próxima para poder ser o imitador dele, para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas, né? Na nossa vida? Então, é uma reflexão interessante, talvez, que Paulo tenha deixado, né, em Coríntios, e também serve agora, né, para a gente ser espelho aí de Cristo, estar espelhando aquilo que Cristo nos mostrou, né, para as pessoas verem isso em nós, né? Isso mesmo. Amém. Rosi também quer falar? Sim, Paz do Senhor. Paz. Eu, na verdade, acho que seria um testemunho, né, esses dias a gente passou por essa... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou com a internet boa. Nós passamos por essa situação e mais ou menos isso que o Edgar está falando, né? Das pessoas ver Jesus através das nossas vidas, né? Nós estávamos lá no velório esses dias, né? E tem uma sobrinha muito querida, mas assim, a gente praticamente nunca falou assim de Jesus para ela. A gente convive, assim, não todos os domingos, mas a gente se vê de vez em quando. Mas ela é uma querida, muito, muito querida. E assim, aí nós estávamos lá no velório, ela fez questão de ir, que ela falou assim, tia, a gente está sempre nesses momentos, a gente está sempre junto, que o pai, meu irmão faleceu na Covid, né, e a gente participou o tempo todo junto, e tudo, estávamos sempre juntos nesses momentos difíceis, né, e aí ela estava sentada lá fora, lá no banco, na cadeirinha lá fora, e ela me pegou de surpresa, e ela falou assim para mim, tia, você é pastora? Aí eu falei assim, eu levei um susto, assim, falei assim, não, eu não sou pastora, não. Você parece pastora, você tem jeito de pastora. Aí eu falei, não, eu não sou pastora, não. Às vezes eu levo a palavra na igreja, eu oro, participo, mas eu não sou pastora. Mas eu acho que você vai ser pastora. Ela não é evangélica, ela não é, nem é de frequentar a igreja, nada, mas ela falou isso para mim. Eu falei, não, eu não sou não, Silvia. Ela falou assim, mas eu acho que você vai ser pastora. Ela falou assim, qualquer dia eu quero ir lá na sua igreja. Ela falou, qualquer dia eu quero ir lá na sua igreja. A Roseli estava perto, né? Aí eu falei, legal, vai sim, Silvia. Aí eu falei, eu não fico chamando, eu não sou aquela que fico chamando, não. Eu não falei para ela, eu não fico chamando, mas assim, o dia que vocês quiserem ir, a porta está totalmente aberta. Eu não quero ser aquela crente chata que fica chamando o tempo todo. Mas assim, ó, a Roseli tá indo, tal. E a Roseli falou, eu comecei a ver na pandemia, eu gostei muito. Ela falou assim, eu qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Eu falei para ela os dias de culto, ela falou, de semana não dá, mas qualquer dia eu quero ir conhecer a sua igreja. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu sei que eu estou totalmente longe, sabe, de imitar Cristo, sabe, assim, passo longe, ainda tem muita coisa para melhorar, mas assim, o que eu quero dizer, a gente, com o nosso testemunho de vida, a gente acaba mostrando Jesus através das nossas vidas. Então, as pessoas estão olhando para nós, é aquilo que a gente fala, que a gente é espelho, né? Que a gente é aquilo que a Bíblia fala, que nós somos a carta, né? A carta de Cristo, que as pessoas possam realmente ver Jesus através da nossa vida, ver Jesus através dos nossos atos, né? Que a gente possa realmente viver isso, sem ter que falar muito, né? Mas com a nossa modo de viver, modo de agir, as pessoas possam ver Jesus através das nossas vidas. É isso que eu queria falar. Amém, Rosi. E acho que isso ilustra bem o que a gente está vendo aqui. É exatamente isso. Muito bem, muito. É isso mesmo. O nosso testemunho de vida fala por nós. E a gente acaba, né, como eu disse aqui, ensinando as pessoas, buscando interesse, né? As pessoas vão vendo e vão conhecendo. Aos poucos a gente vai conseguindo levar Cristo para as pessoas, sim. Muito, muito bem. E aí, aqui no 22, né, quando a gente falou que ele já não sei mais o que escolher, olha só o que ele fala no 23 aqui. Ele fala, se de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir com Cristo, né? Ele tá, nossa, estou constrangido. É estranho, né, a pessoa falar assim, quero morrer, né? Não, ele não está falando quero morrer, ele está falando aqui, eu quero estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, a gente sabe, ele está explicando, eu falo, ó,
Se eu morrer, eu vou estar num lugar bem melhor, é incomparável. Isso. Aí eu estou constrangido porque ele vai falar aqui, né? O que ele vai escolher. Claro que ele quer estar com Cristo, porque é melhor, mas, olha outro mas, toda vez a gente vem no mas, né? Olha o 24 aqui, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, eu estou certo de que, então, quando ele falou assim, já não sei mais o que escolher, agora ele já sabe o que ele vai escolher. Aqui no 24, nós temos aqui o que ele vai escolher. Por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Estou convencido de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê? No final do versículo 25. Para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Então, veja, a fim de que aumente, né? Então ele está falando tudo isso em torno daquela frase conhecida que todo mundo sabe onde está a frase, que está, porquanto para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Agora a gente está entendendo todo o contexto, toda a explicação dessa frase. Por que para mim viver é Cristo e morrer é lucro? E aí Paulo está agora, né, explicando. E aqui no 24 ele está falando, então é melhor ele escolher ficar na carne, ele está escolhendo ficar no propósito que Jesus pediu para ele. Então, ele vai ficar aqui fazendo o que foi pedido, o que é necessário. Ele também sabe que no momento certo, ele vai estar com Jesus, vai estar tranquilo de que ele batalhou o bom combate, né? Fez o que Jesus pediu e ele vai para a glória. Ele está certo disso, né? Então, ele está falando aqui que ele se viver é Cristo, não importa o que aconteça. Morrer é lucro. Mas então ele vai escolher o quê? Ele vai escolher ficar na carne ainda para completar a obra que Jesus pediu para ele. E essa obra que é ele fazer o quê? O progresso da fé do próximo. Então esse é o trabalho, esse é o levar o evangelho. É que as pessoas conheçam Jesus, que a fé aumente, né? E quanto a ele, né, ele falou assim, quanto a mim, o motivo de gloriardes em Cristo, pela minha presença, de novo convosco. Então, para ele é legal ficar com eles, né, junto com eles. Mas depois aqui ele vai falar que não importa se está junto ou não, o importante é estar em Cristo, né? Tem que estar no foco. Edgar, você levantou a mão. É interessante no 23, né? Ele começa a falar do deixar, né? Deixar a vida e estar com Cristo, mas por outro lado, na NTLH é interessante que ele fala aqui, que eu estou até lendo aqui, por mais que seja, né, é interessante, ele tem uma plena consciência da importância que ele tem como instrumento, né? Como instrumento usado por Deus, é importante que ele continue a viver. Ele sente essa missão ali, né? Ele está comissionado a levar a palavra e a estar acompanhando essas igrejas que ele está implantando, que ele está plantando ali, né? E a consciência plena da importância dele. E às vezes a pessoa fala, mas eu não estou valendo nada, eu não sou nada. É sim, né? Como não é nada, cara pálida, como diria, né? Como não, né? É sim, é importante para Deus, é importante na obra, e tem essa consciência de que você é importante, né? Você, sim, é muito melhor, vai ser muito melhor quando você morrer, mas tem alegria de estar vivo, né? Alegria né? E até tem um trecho que diz assim, no 25, fala, para que muitos, né, progridam na fé e tenham alegria que vem da fé, né? Que você mostrar que é uma alegria estar com essa fé, estar nessa fé com Jesus Cristo, né? Então, você tem uma função importante, né? Se Cristo te chamar e falar, encerrou agora essa função importante sua, vai embora, né? E feliz também, lógico, né? Como se eu tivesse opção, né? Mas vá feliz, né? Mas quando estiver vivo, continue demonstrando essa felicidade de servir na fé, de estar aí, né? Trabalhando na fé, né? Eu vejo muita gente, às vezes, que eu quero estar com Cristo. Parece que não está gostando do que está fazendo, né? Sabe? Então, não. Felicidade
a alegria de estar nessa fé em Jesus Cristo e estar levando, né, a importância da sua missão, né? Essa importante missão que você tem como cristão, né? Sim, e isso que Paulo mostra para a gente, né? A gente está vendo nos estudos, né? Ele mostra, né, o testemunho dele, de que ele, mesmo diante de dificuldades, né? Ele fala que ele está alegre em Jesus porque ele está fazendo o projeto que Jesus pediu para ele, e isso fortalece tanto ele e a gente também, quando a gente está passando por dificuldade, a gente se sente fortalecido, e é nele, só em Jesus, que a gente consegue fortalecimento para passar nas provas, para passar pelas dificuldades. E às vezes a gente até se distancia dele quando a gente está na dificuldade, e é o contrário. Sim. Porque a gente se distancia, a gente fica mais difícil ainda. Né? Sim, Marcelino. Então, e o interessante é que, assim, de que não transpareça e nunca seja um peso estar fazendo esse trabalho na obra de Deus, né? Tá trabalhando para a obra de Deus. Porque é muito complicado, né? Imagine o irmãozinho de uma pessoa fora da igreja ouvir que você... mas está uma luta, mas eu tô... Não está uma luta, não. No sentido de você estar levando o evangelho, não está uma luta. Isso é prazer, né? Demonstrar esse prazer e estar sempre buscando essa alegria que vem da fé em Jesus Cristo, e não um peso, né? Você pode ter um peso no seu trabalho, talvez seja muito difícil o seu trabalho, né? O seu curso lá que você está muito pesado, aí sim você fala, puxa, está difícil, né? Mas a obra de Deus não, né? Porque a obra é de Deus. Você está como obreiro ali, né? Então que seja feliz, alegria nisso, né? Sempre demonstrando alegria, independente, né? Assim, incondicional. Mas esquece isso, é incondicional a sua alegria em estar servindo a Cristo. Como Paulo tinha essa alegria, né? E demonstrava isso. Né? Demonstrava isso. Já pensou, chega alguém, não está fácil lá não, você acha que alguém vai querer ir para a igreja, né? Sabendo que não está fácil não, que está uma luta, que eu estou querendo desistir, mas eu continuo e tal. A pessoa fala, não quero isso não, né? Que vida é essa que você está buscando aí, né? Então, vamos buscar essa alegria em Cristo, né? Verdade. Amém. Bom, e aí, então, finalizando esse bloquinho, né? Então, ficou claro para a gente, nessa frase, por que para Paulo viver é Cristo e morrer é lucro, já ensinou bastante. E aí, na sequência, né, do bloquinho, e o último bloquinho aqui, que Paulo fala sobre a unidade cristã, a unidade da igreja nessa luta, né? Então, nós vamos ler aqui do 27 ao 30, que é o último bloco aqui do capítulo 1, né? Para encerrar o capítulo 1. E a gente, vamos ver o que Paulo traz para a gente de conhecimento aqui sobre essa unidade da igreja, né? Vamos ler aqui, tá? No 27 até o 30. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Bom, esse daqui é muito importante, né? Esse bloquinho. Falta 10 minutos aqui, não vai dar para a gente falar tudo sobre esse bloquinho, mas a gente já vai adiantando algumas coisas. Então, no final aqui, quando Paulo está falando sobre essa questão, então ele está falando sobre esse modo de viver o evangelho, né? Porque o modo como ele vive, a gente entendeu, a gente está mostrando, a gente debateu. Então, agora ele está falando, então, pessoal, vivei dessa forma. Vivei, ele começa, né, o 27. Vivei de modo digno, né, esse evangelho, né? E aí, como ele já falou ali um pouco para trás, se ele estiver presente com eles ou não,
Aí aqui ele reforça, né? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, não importa, tá? Então, não fica me esperando aí para levar o evangelho, não. Pode, né? Fique firme mesmo que eu não esteja aí com vocês, não tem problema não, tá? Agora, a questão aqui que ele fala de estar firme para a gente viver de modo digno, ele também vem falar sobre a unidade, né? A gente tem conversado muito aqui, a gente vai conversar um pouco mais também no próximo domingo sobre a unidade. O que é unidade, né? Essa unidade na fé. É a gente estar com o conhecimento, buscando sempre o conhecimento, para que a gente esteja alinhado com o verdadeiro evangelho. Porque se a gente tiver correntes, cada um indo para um lado, um entendimento diferente, a gente não vai conseguir o progresso, né? As igrejas, muitas vezes, elas não progridem por conta disso. E essa igreja de Filipos, apesar de ser uma igreja que ajuda muito, né? Assim, preza muito para ajudar as pessoas, os missionários, tudo mais, como a gente já viu aqui, é uma igreja bacana, ela tinha problemas, sim, também de panelinhas ou de vertentes, ela tinha esse tipo de problema. Isso atrapalha o desenvolvimento da igreja, né? Então, a busca da unidade é um entendimento se a gente está pensando da mesma linha, né? Então, porque se a gente não tiver lutando junto por essa fé evangélica, se não tiver alinhado, né? Se a gente tiver forças indo para diferentes direções, não vem o progresso. O progresso vem da união, né? E para que você, né? Aqui eu até pus em vermelho aqui, lutando juntos pela fé evangélica. Quando a gente fala lutando, a gente já imagina que existem coisas para fazer e que não são fáceis e que tem objetivos, obstáculos pela frente, né, a serem transpassados. Uma luta é isso, você tem um objetivo, você tem uma vitória que você vai buscar e você tem muita coisa contrária ali para você vencer. E se você não estiver junto, se não estiver unido, como ele fala aqui, um só espírito, uma só alma, vai ser uma luta que, né, pode não dar certo, né? Ele vai falar sobre isso, a gente vai comentar sobre isso domingo que vem, porque existe muitas correntes, muitos obstáculos, muitas coisas para a gente, muitos desafios, né, para a gente, como igreja, a gente superar. E a unidade, ela é muito importante, né? Buscar a unidade, buscar a união, né? Mas isso a gente vai conversar um pouco mais, não é, no domingo que vem, para encerrar aqui o capítulo 1. Eu queria agora também perguntar para os irmãos sobre esse capítulo 1, que a gente já está praticamente encerrando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente já faz uma oração para encerrar, porque também já está no final e a gente continua no próximo domingo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Edgar, quer fazer mais alguma coisa, alguma colocação? Fica à vontade. Vou comentar que na NTLH, eles, no 28, ele fala: sejam sempre corajosos, para que você derrote os vencedores, os inimigos, né? Então, esse encorajamento coletivo, vamos dizer assim, né? Porque você está ali, você está vendo que os outros, às vezes, não estão tão, né, tão assim fortalecidos. Você encorajar aquele irmão a enfrentar situações difíceis, né? Baseado na sua fé, né? E transparecer isso é algo que pode causar um efeito muito grande no próximo, né? Então, esse encorajamento da igreja é importante, né? Para que alguns não desistam, para que alguns não se enfraqueçam, né? Então ele fala: sejam corajosos, e de uma forma corajosos, né? Não que, né, você individualmente você pode estar forte ali, mas o irmãozinho do lado não, então vai lá e dá uma força para ele, levanta, né? Não temos tempo mais assim para comentar, mas por exemplo, nos jogos que eu acompanho dos meus netos aí de futebol ou de vôlei, né? Eu vejo que mesmo quando tomam um gol ou quando erram uma jogada, as meninas lá do vôlei da minha neta, elas vão lá e todo mundo se cumprimenta, mesmo errando, né? Não, vamos em frente, vamos acertar, né? Então vai encorajando o outro, né? Para que na outra jogada faça um ponto, né? Então isso é interessante, assim, um cuidar do outro, né? E assim como Paulo está ali encorajando os irmãos a continuarem, né, na fé, né? Porque senão daí um pouquinho vão desanimando, vão chateando com isso e aquilo, e daí um pouco eles vão enfraquecendo, né? Se enfraquecendo. Mas é interessante, o encorajamento coletivo ali, né? Pela igreja, né? Verdade. Fran, quer falar? Sobre Paulo, né?
Paulo, ele tinha toda essa força porque ele buscava, né, dia a dia em Deus, né? E ele era o que fortalecia os outros. Mas para nos fortalecer, sim, a gente precisa, né, como o irmão Edgar falou aí, né, que os irmãos venham, né, falar, dar uma palavra de encorajamento, mas nós sabemos que a nossa busca é em Cristo. É a nossa intimidade com Cristo, é o nosso dia a dia, se a gente está ouvindo Ele, se a gente está deixando Ele, né, verdadeiramente, né, nos direcionar em tudo que a gente for fazer, em todas as nossas decisões, porque muitas vezes a gente quer do nosso jeito, e quando o irmão Edgar falou assim, a gente está fazendo a obra e falar que está fraco, ou está triste, ou está difícil, assim, eu já reclamei muito, mas não de fazer a obra, mas reclamei de situação a qual eu vivia com o meu filho, né? Então, quando a gente vê alguém na igreja ou no dia a dia reclamando da vida, não é de estar, né, com Cristo, e glória a Deus, é uma benção estar com Cristo, não tem outro caminho, não sei o que, é das situações do dia a dia, porque sempre a minha irmã fala, é muito fácil a gente conseguir corrigir os erros dos outros, mas quando você está passando, né, aquele sofrimento, né, então é só Cristo mesmo para nos acalmar em meio aos momentos difíceis, porque, glória a Deus, eu estou assim com Cristo, firme mesmo assim, desde o nascimento do Vitor, mas eu tive muita queda, como eu falei quinta-feira na igreja, eu já tinha chegado a pedir várias vezes, Senhor, me leva, eu levo o meu filho. Por quê? Porque eu não estava ainda ouvindo o que o Senhor queria da minha vida, né? Então, quando a gente entrega o nosso fardo nas mãos do Senhor e deixa Ele agir, fica leve, né? Porque o Senhor leva e fica leve, mas quando a gente quer do nosso jeito, fica na expectativa, a caminhada fica muito difícil. Então, é só com Cristo mesmo. E isso, Paulo passou para a gente, né? De tudo que ele suportou por amor a Cristo. E o Senhor nos fortaleça para a gente suportar tudo que precisamos suportar, para a gente mostrar para aqueles que não têm, e até mesmo aqueles que têm. Porque tinha muitos caminhando com Paulo que algumas vezes se decepcionava, né? Se decepcionava, né? Se decepcionava. Verdade. Então, tem muitos cristãos olhando para nós e se decepcionando, porque estão esperando que a gente faça o que eles queriam que a gente fizesse, né? E a gente não está fazendo. Mas a gente tem que fazer o que Cristo quer. Amém. Deus abençoe. Amém. Agora a gente vai encerrar. Falta 3 minutos. Você quer falar, Edgar? Não, agora vamos fazer uma oração para encerrar, então. Rosi, você pode orar para a gente? Para a gente encerrar? Aí eu não sabia que era dentro, aí. Rosi? Oi, eu não estava ouvindo. Tá. O irmão Valmir, tá vazando o som aí, Valmir. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Você pode orar para a gente encerrar, então? Sim, sim. Louvado seja Deus por esse tempo que nós estamos aqui, Rosi, né? Misericórdia. Amém. Vamos orar, então, para encerrar esse tempo. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te agradecer pelo tempo que, Senhor, Deus, o Senhor preparou a gente ouvir a tua palavra, Senhor, entender a tua palavra, Pai, que nós devemos, Pai, permanecer, Senhor, firmes. Senhor, independente das circunstâncias, Senhor, a gente tem que permanecer firmes e mostrar Jesus através das nossas vidas, Pai, em qualquer situação, Senhor, em qualquer circunstância, Pai, que o nosso testemunho possa falar muito mais que 1000 palavras, Pai. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, te agradecemos pela vida do Marcelino, do Edgar, que estiveram aqui explanando a tua palavra. Senhor, que essa palavra possa ficar, Senhor, enraizada no nosso coração. Senhor, abençoa todos que participaram dessa escola dominical, aqui participando, aqueles que vão ouvir ainda, Senhor. Esteja, Senhor Deus, falando ao coração delas também, Senhor. Abençoa o Valmir, que está ali naquele hospital, que as mãos do Senhor estejam sobre a vida dele, Pai. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, por tudo, que o Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe, Pai. Eu sei que os anjos do Senhor estão ali acampados ao redor dele, cuidando dele. Abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, Senhor Deus, onde eles estiverem agora. Abençoa o culto da noite, Pai, aquele pastor que vai trazer a palavra também. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, falando aos nossos corações através da vida dele, Pai. Venha ficar conosco nesse domingo, durante esse domingo, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. a todos. Que Deus